Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, hoje é dia 27 do mês de outubro de 2014. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula e eu estou muito motivada, glória a Deus por isso, a cada dia mais, pela obra de Deus nas nossas vidas, pelo que Ele está fazendo. Aleluia. Que o Senhor seja louvado. Eu tenho me deparado com certas situações na minha vida e hoje eu tenho uma palavra para deixar para vocês. Eu não sei que efeito vai gerar, mas eu quero deixar essa palavra, porque, sabe, uma coisa que tem no meu coração é pregue a palavra de Deus. Eu tenho visto que a palavra de Deus tem chegado aos corações aí do outro lado da telinha, onde você, meu querido, minha querida, meu irmão ou minha irmã está me escutando. E a palavra vai e vem, ela não vem vazia. Está sendo testemunho. Testemunho, testemunho. Essa é uma palavra que hoje nós temos que ter no nosso coração de um modo maiúsculo, vamos dizer assim, do modo forte, do modo elegante, do modo potente. Testemunho. O testemunho, às vezes, no momento que a gente dá, ele não faz efeito. O testemunho, na hora que a gente fala, parece que não vale nada. Porém, a gente tem que lembrar uma coisa, meu querido irmão ou irmã, para aqueles que creem em Deus Todo-Poderoso. Quando você dá o testemunho, pode naquele momento não fazer efeito, mas um dia ele vai fazer, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai e ela vem, ela não volta vazia. Pode ser que naquele momento parece que não deu em nada, mas um dia ela vai voltar, e ela vai voltar cheia. E eu creio, no nome de Jesus, que cada vez que um de nós abrimos a nossa boca e testemunhamos de Deus, testemunhamos algo verdadeiro do Deus vivo, isso vai ficar cravado no coração de quem escuta. E vai chegar um dia que aquilo que nós testemunhamos vai fazer efeito. E é no nome de Jesus, na misericórdia do bom Deus, na graça do Senhor, que esse efeito venha a ser positivo para essa vida que está escutando. Eu não deixo de testemunhar, meus irmãos. Eu não deixo de falar o que eu penso. Eu combato o bom combate. Às vezes eu não tenho muita oportunidade para falar de Deus, porque eu vejo que dá comichão no ouvido, principalmente das pessoas que estão ao meu redor. Mas eu tenho testemunhado a si mesmo, porque a minha fé não é na capacidade da minha boca, daquilo que eu falo. A minha fé não é na capacidade da inteligência, da ignorância, da bondade, da maldade da pessoa que está escutando, mas a minha fé é que Deus disse que a palavra dele vai e volta, mas não volta vazia. E Deus vai julgar todos nós. E quem seremos nós? Se a gente não advertir aquele que está em pecado para que não caia, nós por vergonha, por constrangimento, ou que seja pelo que for, ficarmos calados, vamos ter que prestar conta diante de Deus. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a vida de você que está aqui comigo me escutando. E eu glorifico a Deus por essa palavra e eu peço ao Espírito Santo que ilumine essa palavra de um modo muito poderoso. Que essa palavra venha entrar no coração meu, no seu e no coração de quem estiver aqui comigo me escutando como uma espada fulminante. Porque a palavra de Deus ela é importante para as nossas vidas. A gente está falando hoje nós estamos falando a nível de salvação. É a nível de salvação da própria vida. Nós cremos que nós estamos em dias maus. Em dias maus mais do que nunca nós vivemos. Ontem foi domingo, né? Ontem eu lendo algumas coisas, fazendo algumas pesquisas, né? Eu vi uma senhora, uma cientista de um órgão governamental, não sei se dos Estados Unidos, ela estava chocada. Se eu não me engano, ela deu uma entrevista, não sei se foi no ano 2011 ou 2012, ela estava chocada porque ela disse que com o aquecimento global, ali na parte do Polo Norte ou Sul, não sei, tem uma reserva de gás, uma reserva de gases e gases, de metano, e que durante tantos séculos e milhares de anos, aquela reserva daquela bolsa, né, formada ali na parte subterrânea, debaixo do gelo, ela foi fechada, aprisionada por causa do gelo que estava por cima. Só que com o negócio do planeta estar esquentando, as calotas de gelo estarem derretendo,
que em questão de pouco tempo aquilo ali ia como que vazar para a atmosfera. E aquele metano ia subir para a atmosfera e ia trazer a morte das plantas, a morte da biodiversidade do planeta, porque ia atrapalhar o processo de vida das plantas. Vamos dizer do modo mais simples possível que eu entendi, para não me complicar. E ela estava realmente chocada. No vídeo, eu inclusive coloquei nos meus preferidos, ela estava realmente muito chocada com esse fato. E disse, né? Depois eu achei um outro vídeo falando mais ou menos o mesmo assunto, um outro cientista nos Estados Unidos declarando isso, que aquela bolsa, né? Ela já está vazando desde 2000 não sei quanto. E nós estamos atualmente num processo irreversível de autodestruição do planeta, no sentido que os gases, né, que eram contidos no subsolo, na crosta, no terreno, né, no subsolo ali debaixo das calotas polares, com o aquecimento do planeta, o gelo está derretendo e esses gases, pouco a pouco, estão vazando em toda a atmosfera e estão aquecendo mais ainda o planeta. E ali ele disse que tem esse projeto de geoengenharia, que seria exatamente os rastros químicos, que estão jogando algumas partículas de alumínio, né, no céu para tentar refletir um pouco o calor, aquela luz forte que esquenta mais a atmosfera. Aí disse que isso não está ajudando muito, que não está sendo um bom projeto, que inclusive está poluindo ainda mais. Enfim, meus irmãos, eu não quero entrar muito nesse assunto, porque o meu objetivo aqui é outro. Porém, disse que a Terra, até 2040, não tem mais planta no planeta. Esse cientista afirmou isso. Também está nos meus preferidos. Eu não conheço esse cientista, eu não sei quem é essa pessoa, mas no vídeo afirma que é uma pessoa competente de órgão governamental que está dando aquela declaração. Eu quero dizer para vocês, se esses cientistas, se essas pessoas estão dizendo balela, ou estão revelando pouco a pouco as coisas que realmente estão acontecendo, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o planeta não é mais o mesmo de 20 anos atrás. Hoje a gente não tem mais a primavera justa, a gente não tem mais o verão justo, a gente está tendo chuvas e tempestades extremamente violentas e feias. E tudo está caminhando de modo desorganizado. Até quem não tem noção de nada, tem hora que para e fala, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo nesse mundo. Os animais estão se desorientando porque já não tem mais aquela harmonia climática, né, no mar, no céu, na terra. As coisas estão, flores florescem nos tempos errados. Enfim, meus irmãos, o mundo está um caos. E a gente vê que tende só a piorar. Então, assim, meu querido, minha querida, eu estou fazendo esse vídeo por causa de algumas coisas que eu tenho observado, que a pergunta que hoje a gente tem no ar é: se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, então por que que tem gente sofrendo no mundo? Por que que tem criança sendo morta de vários tipos de situações diversas, violentamente, injustamente, com doença, com fome? Por que que tem famílias inteiras, né, sendo destruídas? Por que que tem tanta injustiça no mundo? Por que que tem tanta porcaria no mundo? Por que para onde que a gente vai tem problema, crise econômica, tudo com tanta fatiga, com tanta dificuldade? Por que que o mundo é assim? Se Deus é todo-poderoso, por que que ele permite que pessoas, entre parênteses, inocentes percam a sua própria vida? Tem gente que luta a vida inteira, constrói uma casa, são pessoas honestas, pessoas boas, pessoas que ajudam todo mundo, e aí elas com muita dificuldade fazem empréstimo, financiamento, sacrifício, trabalham até o que sabe que hora, sábado, domingo, e vão fazendo com tanta dificuldade uma vida inteira, e um belo dia elas têm uma casinha terminada, toda bela rebocada, pintada, mobiliada. Um belo dia vem uma enchente, bum, destrói tudo. Aquela família se vê completamente perdida e tem que começar do zero. Enfim, se aquela pessoa é justa, é boa, por que que Deus permitiu que viesse tamanha desgraça na vida dela? E ainda tem um discurso que diz que depois a gente ainda pode até ir para o inferno. Como pode esse Deus que se diz justo pegar uma pessoa que sofreu a vida inteira, que passou o pior a vida inteira, ainda ir para o inferno?
né? Alguém que nunca fez mal a ninguém. Eu gostaria de ler com vocês, e eu quero ler realmente, eu quero que em nome de Jesus, meus irmãos, Deus é justo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus precisa ser glorificado nas nossas vidas de um modo de todo o nosso coração. E eu gostaria de ler com vocês no livro de Gênesis. De Gênesis, eu quero ler, eu vou ler mais um pouquinho, deixa eu pegar aqui, o Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Olha o que está escrito. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formaram. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida, que está também citada lá no livro de Apocalipse, versículo 22, capítulo 22, versículo 2, a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois a gente vai lá para o versículo 15, sempre no capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha como é que a palavra de Deus é profunda. Aqui a gente já tem uma pequena profecia do próprio Deus, porque ele não diz aqui, porque se caso você comesse dessa árvore, você poderia até morrer ou você morreria. Mas Deus usa as seguintes palavras: no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus já sabia que o homem iria comer do fruto daquela árvore. E Deus, ele não pede ao homem para não comer da árvore. Ele fala com o homem. Ele não falou com Eva, ele disse ao homem, né? Ele disse ao homem: coma o que você quiser desse jardim. Você pode comer de tudo. E eu tenho certeza que ali Deus colocou o melhor que a natureza pode oferecer de fruta, de verdura para o homem. Porém, Deus, em tudo que ele deu para o homem, se você vai lendo nos capítulos, nos versículos anteriores, a Bíblia conta que Deus chamou o homem e pediu e mandou que ele desse o nome a todos os animais. E, enfim, Deus no final diz: você é o cabeça, você vai governar sobre toda essa criação que eu fiz aqui. Deus literalmente colocou Adão como o responsável. Ele entregou para Adão coisas tão preciosas para ele, meus irmãos. E eu vou dizer por que a natureza no Jardim do Éden, naquele caso, era tão preciosa para Deus. Porque era o joielinho, né? Era a joia dos olhos de Deus, era a menina dos olhos de Deus. Deus não colocou Adão e Eva na terra em si, que já era linda, maravilhosa, eu acredito, naquele tempo. A Bíblia não fala muito sobre ela. Porém, a gente vai lendo aqui que Deus, ele falou que nasça plantas, que tem o sol, que tem a lua. Então, a terra eu acredito que era maravilhosa. Porém, Deus, olha o que faz. Ele ainda faz uma casa para o homem. Foi a primeira casa que o homem ganhou na terra. O Jardim do Éden. E ali ele coloca o Adão e a Eva naquele jardim maravilhoso. E ele dá tudo que ele tem de melhor para Adão. E ordena: você pode comer do que você quiser, mas daquela árvore você não pode comer. Porém, Deus é justo. E aqui tem aí já a primeira prova da justiça de Deus com o ser humano. É a primeira vez que Deus se mostra justo ao ser humano. Ele vira para o ser humano, para o Adão, e fala: por que, Adão? Se o dia que você comer, você morrerá. E Deus, quando falou a palavra morrerá, ele não entrou muito em detalhe. Porém, a gente lendo a Bíblia aqui, lendo Gênesis, a gente dá a entender que Adão, ele entendia o que Deus falava. Quando Deus fala para Adão: você morrerá, Adão entendeu o que era morrer. Ele entendeu com tanto que Eva depois fala, né, para a serpente: Deus ordenou que a gente não pode comer desse fruto nem tocar. Eva entrou até com não tocar, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. E aí Satanás embrulhou o meio de campo, juntou a fome com a vontade de comer e começou a depravação total de toda a natureza e do ser humano.
E aí a gente entra na palavra morte. O que significa a palavra morte? A gente não precisa olhar no dicionário, eu aqui nem vou olhar. Porém, basta a gente ver tudo aquilo que perece, tudo aquilo que se decompõe, tudo aquilo que se acaba, é morte. Se você vai, meu querido, minha querida, pega uma maçã muito bonita, coloca ela ali na cesta da fruta, na sua cozinha, muito limpa, muito bonita. Aquela maçã ela foi retirada de uma árvore. E ela veio para sua casa ainda tão frondosa, tão maravilhosamente bonita, gostosa de se comer. E você coloca aquela maçã ali na cestinha, passa um dia, passa dois, passa um tempo, né? A gente não pode dizer exatamente quantos dias, mas daqui a um tempo você vai ver que tem mosquitinho voando em torno daquela maçã. E mais daqui a um tempo ela já não está mais rígida, bela, formosa, brilhante, já está murchando, já tá ficando esquisita. E se você vai só deixando, quando você repara, ela tá podre. Porque do momento que a gente arranca ela da árvore, ela morre. Por mais que ela ainda esteja bonita nas nossas mãos. Mas ela já não tem mais uma fonte de vida. Ela foi destacada da sua fonte de vida, que no caso era a árvore. E olha o que acontece ali no Gênesis. Deus, quando ele vê que o homem desobedeceu a ele, o que ele faz? Ele separa o homem dele mesmo. Ele coloca o homem para fora do jardim do Éden e se separa do homem. Adão nunca mais veria a Deus todas as tardinhas vir ali conversar e passear com ele. Porque até então ele tinha aquele privilégio. Imagina você hoje, meu querido, talvez você que está me ouvindo já tem um jardim ou uma horta na sua casa, no fundo da sua casa, você tem uma chácara, um sítio, até uma fazenda, não sei. Né? Ou então você tem aquela varandinha, que você tem tanta plantinha na sua varandinha, que você tem tanto amor por ela. Imagina se Deus viesse todo dia à tarde, antes que você fosse cozinhar a janta, né? Ou fosse jantar. Quando o sol está começando a baixar e já não é mais aquele reflexo branco, mas já começa a ficar naquela cor meio cor de pêssego, né? Quando começa o sol a baixar, aquela luzinha amarela, assim, confortável, não? Acolhente, agradável. E de repente você vai ali botar água na planta, você vai cuidar das suas plantinhas, né? Do seu jardim, da sua horta. De repente você olha para o lado, tem Deus do seu lado ali, com aquele sorriso gracioso, amigável no rosto, querendo te cumprimentar. Como é que você tá? O que você tá arrumando com essa plantinha hoje? Colocou esterco nela, banhou ela, cortou, mudou o vaso de lugar? Mais ou menos, e começava a bater papo com você. Como é que você tá? O que você arrumou hoje no seu dia? O que você, né? Você trabalhou? Você cuidou dos seus filhos? Gente, é isso que a Bíblia diz que Deus fazia com Adão. Deus todos os dias ele vinha ter com Adão, porque Deus queria ter comunhão com Adão. E Adão, ele tinha a presença de Deus, homem, porque Deus vinha fisicamente a ter com Adão. E ele tinha aquela comunhão. Então, assim, quando Deus conversava com Adão, Deus deixava claro, porque hoje se Deus fala com você, meu querido, minha querida, você que está acostumado a ouvir a voz do Espírito Santo, você está entendendo o que eu quero dizer. Se Deus fala com você, eu não preciso de muita conversa, não. Às vezes é uma palavra que vem no seu coração, você entende todo o contexto da situação que você está vivendo. Então, a palavra morte é isso. É perecimento, é coisa que apodrece, é coisa que murcha, perde vida, perde brilho, mas perde principalmente a fonte principal da onde ela tira a vida. Então tem gente que me pergunta, se Deus é bom, por que tem tanta injustiça na Terra? Se Deus é bom, por que o mundo está assim? É por causa disso, meu querido, minha querida. Porque Deus, ele deixou essa palavra: no dia que comer, você morrerá. E com ela, e com aquela morte, morreu tudo. Olha, se a gente continua lendo o capítulo, a gente parou no 17 do capítulo 2. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Versículo 18. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome
E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, ele correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse então ao homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quer dizer, então quando Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Não tinha Eva, tinha Adão. Tinha Adão, o cabeça e Deus. E Deus falou para Adão, não coma, porque o dia que dela comer, certamente morrerá. Foi Eva quem comeu, mas Eva levou até Adão. Adão, que estava na presença de Deus no dia que ele ordenou para não comer, desobedeceu e comeu também. E a Bíblia não fala que ele pensou muito em, eu como, eu não como, eu prendo. Que a gente vê as histórias, os filmes, né? Que eles fazem uma novela com a história. Não, a Bíblia diz simplesmente, a mulher deu o fruto ao homem, viu que era bom e bom, deu e o homem comeu. Ponto e basta. E ali, meus amados, ali, meus queridos, Deus começa a lançar as maldições. Mas Deus não lançou uma maldição ali ou aqui. Deus simplesmente declarou o efeito do pecado que o homem cometeu. A mulher teria que sofrer dor do parto, que Deus a multiplicaria tantas vezes. A semente da mulher pisaria na cabeça da cabeça da serpente. Aí nós vemos a profecia de Deus trazendo a salvação através de Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher. E Jesus Cristo pisou na cabeça da serpente Satanás, levando consigo o cativeiro, levando consigo a chave da morte, e Satanás já não teria mais poder sobre a morte. E a gente vê também que Deus, ele então fala que o homem teria que trabalhar e com o suor do seu trabalho ele iria arrancar o fruto, o alimento da terra. E ali a gente entra com a palavra morte, que foi um efeito global. Eu acho que foi até um efeito universal. A gente vê tanto planeta, não tem vida em lugar nenhum. Olha para vocês verem. A gente vê com as sondas, né, da NASA, aí, as fotos do universo, como é maravilhoso. Mas na Lua não tem nada, não tem nem poeira na Lua, né? Diz que não tem nem poeira na Lua, é tudo baixo, né? Tudo posado. Os planetas, tem planeta que não tem como ir para ver, porque a condição de funcionamento é tão violenta que a temperatura é muito alta, é muito baixa, que a atmosfera é muito agitada, tem muito furacão, muito terremoto, voo, não sei. Quer dizer, é tudo morte. A gente não vê vida fora da Terra. É como se Deus tivesse se fechado ainda, limitado à Terra, que Ele criou como casa para o homem. Ele não diz que Ele deu como homem as estrelas para viver. Porém, aqui a gente vê morte lá fora. Você não vê uma vida nos outros planetas. Você não vê aqui na nossa casa, na nossa Terra, a gente vê morte. Através das enfermidades, através dos assassinatos, através da decomposição de todas as coisas, a começar pelo próprio planeta que está gemendo, gemendo, gemendo a cada dia mais. E hoje está sendo dito que está irreversível, que nos próximos 20, 40 anos não tem mais como o homem sobreviver nessa terra. Enfim, está tudo caminhando para o caos total, para a destruição total, meus irmãos, meus ouvintes. Então, por que a gente pode dizer a culpa é Deus? Foi Ele quem que permite todo esse mal? Não. Porque Deus trouxe o remédio, Deus trouxe a solução do problema através de Jesus Cristo. E hoje a gente está no mundo perecível. Hoje a gente está no mundo chamado o mundo que jaz no maligno. Mas hoje a gente tem a promessa da salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo, de vida eterna. E a nossa vida eterna começa no dia que a gente aceita colocar nossa vida diante de Deus e falar: Deus, não tem mais nada, eu não tenho condição de sustentar isso aqui sozinho e eu preciso que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Deus é justo, Deus é justo.
E nós precisamos clamar a Deus nos dias, meus irmãos, atuais em que nós estamos vivendo, para que a justiça salvadora de Deus alcance todos os que estão ao nosso redor, quem mais Ele puder. Que a salvação venha, que venha a ser jorrada em todo mundo. Que nesses dias agora em que nós estamos vivendo, nessa nossa geração, em que nós vemos velhos e crianças, jovens, que nós iremos aclamar a Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, e salva. Salva aquele meu parente, salva aqueles meus amigos de trabalho, salva meus colegas de classe, salva, abençoa a comunidade em que eu vivo, trazendo salvação. Porque a gente vê que tem pessoas, eu vejo isso muito claro na minha vida, que não levam a sério a pessoa de Deus. Assim como Adão, de certo modo, naquele momento que ele comeu aquele fruto, ele não levou a sério a ordenança que Deus o tinha dado. E olha o efeito que teve. E assim nós, como filhos de Adão e de Eva, nós temos duplicado o pecado nas nossas vidas, também não dando atenção para os detalhes. Eis que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E tem muita gente boa, muita gente de um coração que nós invejamos, de tanto que são bons como seres humanos, como são humanos como seres humanos, que estão perecendo. E tem gente na miséria, mas também que está na ignorância. A gente vê a arrogância, a gente vê a prepotência operando no coração dos homens a cada dia de um modo como se fosse uma panela fervendo a ponto de entornar, de tanto que está agitada. A gente precisa clamar a Deus, meus irmãos, até mesmo pelas nossas próprias vidas, para que a gente não faça como aquele rei de Israel. A gente vê lá no livro de Crônicas, um rei chamado Asa. Olha, esse rei, ele veio... o rei Asa, você vai ver a história dele lá no livro de 2 Crônicas, do capítulo 14 em diante. Ele foi filho de um rei chamado Abias, que, se eu não me engano, foi filho de Salomão. Aí eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu tenho que confirmar na Bíblia. Mas Asa foi filho de Abias. E durante 35 anos, ele fez o que o Senhor agradava. Uma das primeiras coisas que ele fez no seu reino foi arrancar toda a idolatria de Israel. Ele derrubou os postes, ele quebrou os ídolos, ele limpou tudo e ele declarou que o povo deveria jurar. Olha só para vocês verem. Eu leio esse pedacinho, ó. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. No 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando, ao som de cornetas e de trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em suas fronteiras. E o reinado de Asa foi uma bênção. Até os 35 anos, Asa sempre buscou conselho no Senhor. E Asa foi um homem que deixou o coração no altar do Senhor. Asa, ele viu tanto conflito, tanto problema ao redor das suas terras, nos outros povos, sempre guerra, sempre fome, sempre morte, sempre pobreza. Mas no dia que Asa consagrou a sua vida a Deus, ele se encontrou novamente com Deus, e Deus veio com todo o seu amor e com toda a sua graça e cuidou daquele povo. E eles viveram em muita prosperidade no reinado de Asa. Por 35 anos, Deus abençoou tanto. Só que um dia, Asa, quando tinha já seus 36 anos, ele teve ameaça de guerra no seu país. Então, o que ele faz? Ele vendeu, ele ajuntou prata e ouro do tesouro do templo do Senhor, e o doou
e doou do seu próprio palácio também, enviou um rei chamado Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando para que hora? Agora rompe o tratado que tens com Baasa, que era o rei que queria invadir Jerusalém, Israel, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Porque o rei de Israel e o rei de Judá, eles viviam em conflito. E ali tinha aquela guerra. Então, o rei de Israel queria invadir Judá. Então, esse rei Asa aqui, ele foi e vendeu tudo que ele tinha, um monte de coisa do templo, ele deu a esse rei da Síria, para que esse rei da Síria largasse de apoiar o outro rei, para que não atacasse as terras que o rei Asa governava. Né? E Deus ele não gostou não, olha, naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes ou os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, porque Deus tinha livrado o rei Asa dos etíopes e de outros reinos, né? Então, olha, e eram muito maiores do que esse outro exército que naquele momento queria atacar. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E nisso, Asa, você cometeu uma loucura e de agora em diante terá que enfrentar guerras. Depois de 35 anos, ele simplesmente foi pela cabeça dele, segundo aquilo que ele dizia que seria o coerente, e ele abandonou o conselho, a justiça e a bondade de Deus. E é o que muitos têm feito. Tem cristão, aqui nós estamos falando para cristão mesmo, para aquele que realmente busca a Deus. Que busca a Deus e ora, e lê Bíblia, e ouve pregação, e glória a Deus daqui, procura fazer uma vida tal, e a vida começa a caminhar bem, e um belo dia cai. Por uma paixão da carne, por um vício, um pequeno vício, né? Um capricho da sua própria vida, ele cai. E ele abandona a Deus e não busca mais os conselhos de Deus. E a Bíblia declara: os olhos do Senhor estão por toda a terra, estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, aonde que está aqui a falta da justiça de Deus? Deus, ele quer um que oferece o seu coração por completo. Não adianta, meu querido, minha querida, você confiar na Bíblia e confiar na religião que você está seguindo. Seja uma católica, seja um kardecismo, seja a região dos testemunhos de Jeová. Não sei. Você está lendo a Bíblia cristã, o evangelho verdadeiro, e está lendo livrinhos adicionais e está ouvindo conselhos de pessoas que você acha que são muito intelectuais? Ou você mesmo que está dentro de igrejas cristãs, que lê a sua Bíblia, um pedaço aqui, um pedaço acolá, e aí o pastor que está lá no púlpito escreve um livro, como fazer a prosperidade prosperar na vida do próspero, por exemplo. Você corre, compra o livro, lê o livrinho também, e começa a colocar em adjacência tantos conselhos daquilo que você tem, que é Deus. E Deus, ele quer alguém que o ame de todo o coração. Eu vou falar para vocês, quando eu me converti, eu lia muito livro. Eu li muito livro na minha vida e eu sei que tem muito livro bom, mas tem livro realmente abençoado. Testemunhos, né, de pessoas realmente que viveram situações, tem livros históricos e tudo. Só que a gente tem que ter muita sabedoria do Senhor Espírito Santo para que ele então nos dê a permissão, nos dê no coração o ímpeto de ler ou não certas coisas, mas a gente não pode simplesmente pegar o que vem na reta e aplicar isso na nossa vida, encher a nossa cabeça, porque a Bíblia, por si só, ela é suficiente. Eu tô falando isso, olha, tanto tempo que eu não leio nenhum livrinho adjacente de nada, nem do maior pastor que pode ter. Eu leio a Bíblia e olha que a minha vida tem sido guiada de vento em popa pelo Espírito Santo.
Ainda que eu peque às vezes, ainda que eu escorrego ou tropece em situações, ainda que eu não tenha condição de manter a situação num determinado momento, o Espírito Santo está sempre me guiando. E quanta coisa maravilhosa que vem à minha mente. Um exemplo que eu posso deixar para você são os estudos que a gente tem dado. Eu não sei se você é alguém que tem me acompanhado há muito tempo, talvez você é uma pessoa que conhece muito a palavra de Deus, talvez conhece de teologia, conhece a história, né? E às vezes vocês podem ver que em muitas das coisas que eu falo da Bíblia, às vezes eu me embrulho um pouquinho, eu corto, eu paro, porque eu estudo, leio a Bíblia, eu compreendo tanta coisa, mas eu não sei teologicamente a situação como um todo, né? Como eu falei, o rei Asa era filho daquele, mas que era filho talvez de Salomão, mas eu estou em dúvida, eu tenho que consultar. Porque eu não sou uma teóloga, mas eu sou alguém que busca na Bíblia o conselho para a minha vida diária. E é na Bíblia que eu tenho meu coração repousado. E eu decidi há tanto tempo atrás seguir única, exclusivamente, radicalmente a palavra de Deus. E olha como Deus é grande. Quando vem alguém que diz, eu acredito em reencarnação, porque Deus falou que nós temos que nascer de novo. Foi o que aconteceu esses dias. Uma senhora, ela veio com esse tipo de contexto, né? É que tem tanto problema, que Deus é justo, Deus não vai irar, não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não é assim não, quer dizer que a pessoa sofre na terra a vida inteira, morre e ainda vai para o inferno, que, como disse Jesus, nós temos que nascer de novo, quer dizer, temos que reencarnar, e começou a embrulhar o meio de campo. Se eu não lesse a Bíblia, se eu não buscasse sabedoria em Deus, como é que eu ia conseguir interpretar aquilo de acordo com a verdade? Opa, peraí, nascer de novo em reencarnação, quer dizer, reencarnação tem uma base na Bíblia. Só que a Bíblia nos ensina que o nascer de novo é o nascer em Cristo, não em nós mesmos. Que o nascer de novo é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Aquele que é nascido de novo, ele se assimila a Jesus com as suas obras. Ele rejeita e odeia o pecado. Ele não pratica mais as velhas obras da carne. E aí você vai na cabeça de um que diz que crê em reencarnação, você pega um que pratica, né, a filosofia dos reencarnados. São pessoas que vivem na carne ou no Espírito Santo de Deus, meus irmãos? Sabe quanta gente que acredita em reencarnação que eu convivi em trabalhos, de trabalho mesmo, né? Escola e tal. E pecadores, idólatras, viciados em álcool, viciados em cigarro, adúlteros, espíritas. Espíritas. Então, onde é que está esse nascer de novo? Quer dizer que eu vou morrer e vou nascer, eu vou morrer e vou nascer para se acertar. Como um pedaço de ferro que você tem que ir batendo nele para tirar o torto. Não é assim. Então, quando a gente tem a nossa vida realmente nas mãos do Senhor e o nosso coração ele está inclinado para Deus de todo o coração, Deus cuida de nós. A gente vê a desgraça, sim. A gente sofre desgraça, sim. Você passa necessidade até certo ponto? Pode sim. Mas o que é viver 70, 80 anos numa terra em comparação a toda uma eternidade? Deus, uma vez, ele confiou nas mãos do homem um jardim chamado Jardim do Éden. E ele colocou ali naquele jardim o seu melhor para oferecer para Adão. E ele ainda deu a Adão a condição de chamar o nome dos animais, de criar todas aquelas coisas. E ele falou para Adão, coma de tudo, mas não coma daquele fruto, porque no dia que comer você morrerá. Agora Deus tem oferecido na vida de cada um de nós, meus irmãos, o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa árvore da vida, concebido pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo é o nosso selo eterno. Quando Deus olha para você que é selado pelo Espírito Santo, ele vê você nascido de novo, mas não na sua carne, mas no seu espírito. Você hoje está vivo. Então não faça como o rei Asa, que depois de 35 anos resolveu voltar as costas para Deus. Eu poderia continuar lendo a história, mas aqui eu paro, porque o meu intuito hoje é fazer um vídeo muito direto, porque a palavra de Deus ela é assim, ela é direta. A gente não tem que ficar enrolando, dando corda, dando volta para chegar no objetivo. É sim, sim, é não, não. Ou você é quente ou você é frio, mas morno a gente não pode ser. Deus é grande, Deus é justo, Deus é misericordioso com aqueles
que têm o coração voltados para Ele. E é esse o convite que eu faço para você que está aqui comigo nesse momento. Se você ainda não tem o teu coração voltado completamente para Deus, eu faço esse apelo no nome de Jesus, pedindo ao bom Deus que te traga para Ele, que te atraia com amor para Ele, que essas palavras que eu disse aqui venham a ser vida na sua vida e que você possa ser socorrido pela graça maravilhosa e abundante do bom Deus. Se você ainda não colocou a sua vida nas mãos do Senhor, faça uma oração nesse momento, dizendo: Senhor Jesus, até aqui eu caminhei com a minha própria perna, até aqui eu fui com a minha própria inteligência, com os meus próprios achismos. Provavelmente, ou eu tive muito sucesso na vida, ou eu tive pouco. Mas uma coisa é certa, decepção e desilusão eu sempre vivi. Mas ainda que eu tenha uma vida joiosa nas tuas mãos, os meus olhos contemplam tanta tristeza e desgraça na minha vida ao meu redor. Talvez um vizinho de casa, talvez a criança que mora na rua, talvez aquela que o jornal denunciou hoje, aquele caso de morte, aquele caso de doença. Pessoas que estão no mundo inteiro sofrendo tanto, mas a minha vida exclusiva, é tua, foi criada pelas tuas mãos, meu bom Deus. Mas eu quero nesse momento prestar um voto de confiança, entregando completamente o meu coração no teu altar e te pedindo em nome de Jesus que tome direção da minha vida, que guie os meus caminhos a partir de agora, que me dê sabedoria, que abra os meus olhos para entender realmente quem és tu. Porque o Deus que eu conheci até hoje não é o Deus que eu estou entendendo aqui nesse momento. Que esse Espírito maravilhoso chamado Espírito Santo possa estar dentro do meu coração, dentro da minha vida, no centro da minha vontade, me guiando. E que possa me selar com a salvação maravilhosa que vem de ti. É a oração que eu faço. Que você entenda, meu querido, minha querida, que nós somos os seres caídos debaixo de uma maldição chamada morte. E não é uma morte somente física. A Bíblia diz: nós não temos que temer aquele que pode matar uma só vez, mas nós temos que temer aquele que pode matar uma vez e matar a segunda, matando a nossa própria alma e jogando no fogo, onde há ranger de dente e choro. Sabe, Deus, Ele pode, meu Deus, meu irmão, trazer vida na sua vida. E é vida eterna, é vida de joia. Nós estamos em contagem regressiva para algo muito grande que está chegando por aí. Juízo está vindo sobre a terra, creia você ou não. Mas é como eu falei no início desse meu vídeo, nós temos que dar testemunho. E o meu testemunho é esse que eu falei aqui até agora. Tem vindo o juízo de Deus. E talvez onde você está nesse momento, muito em breve, vai vir alguma coisa de bruto. Um terremoto, uma enchente, uma chuva, uma peste. A gente não sabe. O dia de amanhã a Deus pertence. E o Deus, Ele está julgando a terra. As águas estão se movendo para o juízo de Deus. E o tempo está contado, o tempo está acabando. Então eu gostaria realmente que você refletisse nas palavras que você ouviu e que você procurasse se informar ainda mais. Olhe os sinais que estão ao seu redor da natureza. Leia o livro de Mateus, capítulo 24. Leia o livro de 1 Tessalonicenses e de 2 Tessalonicenses. Peça ao Espírito Santo para que te dê sabedoria. Busque sobre arrebatamento. E veja como que Deus ele vai guiar você e vai trazer você a verdade. Porque a verdade, ela vem à luz. Aleluia, o nosso Deus é um Deus de luz, é um Deus de verdade, é um Deus do que realmente é. Que a gente não permita que a ilusão da vida ou que as ilusões da vida nos levem a achar que aquilo que a gente pensa é o correto. Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Deus um dia vai julgar o pecado do mundo. Não pense que do jeito que o mundo está depravado vai continuar nos próximos anos assim. Ele tem permitido suportar toda essa coisa, mas ele tem um motivo para isso. A Bíblia diz que ele criou os vasos da ira para que sejam como que testemunhos quanto ao pecado, porque nós estamos falando aqui de vida de verdade na eternidade. Isso que nós temos nessa terra é como um ensaio, né? É uma prova. Nós somos peregrinos nessa terra. Então não vamos levar muito a sério essa vida aqui mundana, mas vamos levar a sério o reino de Deus, como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas. Porém, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, livra-nos da morte, livra de tudo que é maldito nas nossas vidas, ó meu bom Deus. Assim seja. Amém. Amém. O Pai Nosso é uma profecia. O Pai Nosso é uma profecia. Não é só uma oração que a gente tem que fazer como mantra, mas o Pai Nosso é uma declaração daquilo que Deus realmente é. Que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Sabe onde é que está a vontade de Deus? Na Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Comece em nome de Jesus a ler a Bíblia, que você vai ver qual é a tão boa, gloriosa vontade do nosso Deus. Meus irmãos, eu vos deixo com a santa paz do Senhor. É isso que eu queria falar no dia de hoje. É um vídeo muito simples, mas o objetivo dele é esse. Trazer essa declaração que está queimando no meu coração na manhã de hoje. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.